Hoje vamos ter uma aula para as turmas do quarto ano em Acelera, conteúdo de Geografia sobre aquecimento global, comigo, professora Sinara Souza. E aqui no chat a gente tem a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. Aguardando aqui a participação dos nossos queridos estudantes aqui no chat. Fica conectado que tem mais aula hoje. Então, gente, aqui também comigo no estúdio a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, que é a Midian. Seja muito bem-vinda. E, gente, a gente sabe que a gente está lá na retinha final, mas a gente sempre dá esse recadinho. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, entra lá nas nossas redes sociais, conversa com a gente, pergunta pra gente. Hoje eu vou botar lá um post perguntando qual é a sua viagem do sonho, para eu fazer minha próxima aula de Geografia utilizando algum canto que vocês me falaram aí, que vocês têm muita curiosidade, tá certo? O que eu achar mais interessante, eu trago. E falando na nossa viagem do sonho, que a gente sempre traz nas aulas de Geografia, hoje eu vou falar de um lugar que é o sonho de viagem da professora Kedma Santos do 5º ano. Perguntei a ela, professora Kedma, se você fosse viajar, para onde você queria? Aí ela falou esse lugar aqui. Olha só que lugar lindo, gente. Para quem gosta de natureza, de cachoeira, de estar no meio do mato, esse local aqui é perfeito, é maravilhoso. Ele é a Chapada Diamantina, olha só. Muito bonito, gente. Tem imagens ali fantásticas. Vale a pena até a pesquisa desse local. A Chapada Diamantina, ela fica aqui no Brasil e fica, olha, aqui ó, no mapinha, a gente está vendo aqui ó, o estado da Bahia, que tem a sua capital de Salvador, e ele fica nessa partezinha aqui um pouquinho mais amarelo, Parque Nacional da Chapada Diamantina. Só para você saber, Bahia é bem aqui do lado, tá? Então dá para viajar para lá sem problema nenhum. Olha aí, agora o ideal é você ter um pique, você gostar de caminhar, de fazer trilha, porque lá essa região é bastante para isso. As pessoas vão muito para fazer essas trilhas, tá bom? Então, a Chapada Diamantina é uma região de serras protegida na categoria de Parque Nacional. Então, ele é um grande parque que tem muitas belezas naturais. E a sua formação geográfica faz parte do conjunto leste e do sudeste do relevo brasileiro. E o que é que contém nessa formação geográfica, gente? Ela possui serras, que são um conjunto de montanhas e terrenos acidentados, com fortes desníveis e muitos picos. Por que que tem esse nome serra? Porque, ó, os picozinhos vão fazendo como se fosse uma serra. Aquela serra que as pessoas cortam madeira. Pronto, é mais ou menos assim. Por isso que ganhou esse nome. E a gente está vendo ali ao fundo um pouco disso. E também ele possui o quê? Planaltos, ou altiplanos, ou platô, que são uma formação de relevo constituída por ser elevada, com um cume quase nivelado, que é um pouco diferente da montanha. Como a gente está vendo aqui no canto, olha só, essa área aqui é bastante elevada, a gente está comparando aqui ó, com essa parte aqui de baixo, e aqui a gente está vendo que ele é o quê? Reto. Não tem aquele pico que a gente vê nas montanhas, por isso que se chama planalto, planos altos, tá certo? Então, gente, a vegetação é uma coisa à parte. Ela é exuberante, ela é bonita e tem componentes da caatinga e de flora serrana, como a gente está vendo aqui, essa imagem. E também mais o que eu posso falar da Chapada Diamantina? Ela vale a visita, porque é muito bonita. Conhece a Chapada Diamantina, professora Eli? Conheço. Olha aí, a professora Eli já conhece. E é verdade, tudo isso que a professora Sinara está dizendo, eu conheço realmente para você conhecer, porque cachoeira não é na beira da estrada. É verdade. Cachoeira não é na beira da estrada. As cachoeiras e as mais belas, eu acho que é uma que é a maior, eu não consegui fazer, justamente porque eram mais de 7 quilômetros. Olha, que é a primavera. É uma trilha grande, né? E não é uma trilha em linha reta. É subindo, é descendo, tem muita pedra, porque é bem no meio da floresta, assim, no meio do mato, podemos dizer assim. Então, realmente, eu conheci, é uma das viagens que eu gosto muito de viajar, eu viajo muito.
é um dos lugares mais bonitos que eu conheci. Ai. É a Chapada da Diamantina, é muito, muito bonito. Ai, que bom, professor Eli, a Chapada Diamantina realmente, gente, E é aqui, tão pertinho. E vale o passeio, fica aqui no Nordeste, porque a Bahia é um estado nordestino, é nosso parceiro, então vale, é um sonho de viagem e vale a viagem. Lembrando que esse Parque Nacional é um parque protegido por leis ambientais, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre aquecimento global. Como é que esse aquecimento global impacta tanto esses parques quanto as pessoas no nosso globo, no nosso planeta. E a gente já falou bastante sobre esse conteúdo aqui, a gente vai retornar ele para revisar mesmo, tá certo? Para fazer esse fechamento. Por quê? As mudanças de clima são consequência do quê? Desse aquecimento do planeta que a gente já viu. A gente está vendo aqui, ó, uma região que está pegando fogo. Isso aqui é o quê? Um parque, que poderia ser a Chapada Diamantina, poderia ser aqui na nossa floresta amazônica, poderia ser em qualquer outra região. Por quê? Pode estar muito quente, pode acontecer algum incêndio por qualquer outro motivo. E esse incêndio, ó, proliferar e consumir quase toda a vegetação nativa, porque está faltando água, porque o planeta está quente. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, ó. O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global, da atmosfera e dos nossos oceanos. A gente está falando do planeta em geral. E o acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra, que foi o que eu já falei para vocês. Se vocês olharem aqui, a gente tem o nosso globo, que é o nosso planeta Terra. Aqui, essa região, esse círculo azul que está em volta do globo, são os gases que fazem parte ali, ó, desse efeito estufa que a gente fala tanto. Ali a gente tem o Sol, que ele está emitindo para o nosso planeta os raios, que é um processo natural, a gente precisa desses raios. E aí é que está o problema, o desequilíbrio no nosso planeta está fazendo com que esses raios, na vez de eles baterem e voltarem, muitos deles ficam concentrados aqui no nosso planeta. Então, a ação nociva do homem sobre a natureza, que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra, que é isso que a gente está falando aqui. E esse efeito estufa, professora Sinara, você falou, mas ainda eu não consegui entender. Então, vamos lá. É um fenômeno natural de concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor, que também é necessário para o nosso planeta. Sem a presença desse fenômeno, o que aconteceria? A temperatura na Terra seria muito baixa, o que ia impossibilitar o desenvolvimento dos seres vivos, porque nós, seres vivos, também precisamos desse calor para sobreviver. As plantas, principalmente, precisam dessa luminosidade para fazer o processo da fotossíntese, que é um processo natural, que ela produz o seu próprio alimento, que ela faz aquela transformação que eu já falei aqui para vocês também. Esses gases presentes na atmosfera formam o que chamamos de efeito estufa e absorvem essa radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne para o espaço. E olha só que eu já mostrei aqui para vocês. Esses gasezinhos, ó, que ficam aqui ao redor da Terra, são esses gasezinhos aqui, que eu estou colocando aqui. Professora Sinara, eles estão com uns nomes estranhos, porque aqui eles estão escritos quimicamente. Essa região aqui, ó, essa coluninha aqui. E ao lado eu coloquei o nome de cada um. Então eu tenho o ozônio, o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e o vapor de água, que é o que a gente encontra na nossa atmosfera, tá certo? Ficaram com alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Vão perguntando aí para a professora ali que ela vai passando para mim, tá certo? E aqui a gente tem o nosso planeta, lindão, bonitão, fazendo o seu movimento de rotação ali. E aqui a gente está vendo na pontinha ali, ó, a nossa estrela, que é o Sol. E o que acontece em relação a esse efeito estufa? Como é natural de toda estrela,
ela irradia o seu calor, ela emana os seus raios solares, no caso, que é o nosso Sol, né? E esses raios solares vêm para o nosso planetinha. Quando ele chega no nosso planetinha, bonitinho, a gente está vendo, eles está entrando ali no nosso planeta. O que acontece? Aí tem aquela camada de gases, que eu representei aqui por essas nuvenzinhas, que fazem o quê? Que permitem que esses raios entrem e fiquem armazenados aqui. Só que o problema é que o ozônio, que é um gás natural que a Terra tem, que faz esse processo de proteção do nosso planeta, ele tem muitas vezes, devido a essa grande concentração de outros gases, acontece buracos na camada de ozônio. Já ouviram falar? Olha aí onde é que está. Esses buracos nessa camada de ozônio são acontecem muito graças ao gás carbônico, que ele faz esses buracos. E nessa parte cinza, o que acontece? O raio entra e não consegue voltar, porque ele fica bloqueado ali pelo gás carbônico. E a Terra fica cada vez mais quente. Fora o que está acontecendo aqui, as queimadas que estão devastando muitas das nossas vegetações. Então isso só faz piorar cada vez mais a situação do nosso planeta. Por isso, gente, que a gente às vezes está dizendo, está cada vez mais quente. E realmente está cada vez mais quente. Essas queimadas nas florestas, nas matas, nos córregos que tem próximo àquela vegetação ali costeira, tudo isso influencia esse calor que a gente está sentindo aqui. Mas também, queima de combustíveis fósseis, que são esses combustíveis que são utilizados hoje pelos automóveis, pelos aviões, até mesmo pelo ônibus que você pode pegar aí na sua casa. E quais são, professor, esses exemplos, esses tipos de combustíveis fósseis, ainda que eu não estou entendendo? Gente, é o petróleo, é o carvão e é o gás natural. Professora Sinara, a senhora está dizendo que eu não posso mais fazer meu churrasquinho com carvão. Não é assim, gente. A gente vai ter a nossa vida natural, a gente vai continuar sobrevivendo, só que a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com esses combustíveis para eles não atingirem de forma tão drástica o nosso planeta. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, grande quantidade de indústrias também influenciam nessas emissões de gases poluentes. Os veículos aí, a gasolina e o óleo diesel também contribuem. Mas o que? A agropecuária, que é aquele cultivo de animais em grande escala, também contribui, tá? O desmatamento, vou cortar essa árvore aqui porque tá caindo folha na frente da minha casa, eu não gosto. Gente, uma árvore dessa é tão importante pra gente, tão importante para a nossa cidade. As pessoas têm que parar e repensar, tá? Sobre isso. Então, todo esse processo vem se intensificando a partir da Revolução Industrial, que foi aquele momento em que se criou muitas indústrias aqui e se começou mais em grande escala a produção de vários tipos de produtos diferentes. E a partir dessa Revolução Industrial, a gente já teve um aumento de 1 grau na nossa temperatura. E 1 grau é muita coisa para quem não está habituado. E isso eu estou falando nos dias de hoje. A perspectiva é que em 2100, se a gente continuar desse jeito que está aqui hoje, a gente vai ter aumentado 4 graus. Vocês têm noção de quanto vai estar quente? Se não está quente agora, imagina, gente, daqui a 2100 vai estar insuportável. Vai estar pior do que na Copa do Catar, que as pessoas não conseguiam nem andar na rua de tão quente que estava. E como é que isso vai impactar o clima? Olha só, um exemplo que eu dei aqui também, derretimento das geleiras, que são aquelas que ficam nos polos, que o derretimento da geleira causando a alteração da temperatura do oceano e um desequilíbrio ambiental, que atinge principalmente espécies marinhas. E vai também acontecer o quê? Vai derreter o gelo? Vai aumentar o nível do mar. Muitas cidades vão ter problemas com isso, inclusive Recife, que fica abaixo da linha do mar. Seca prolongada, as pessoas querem plantar, não conseguem porque não tem água para plantar. Tempestade, imagina aquela chuva sem parar
e sem perspectiva de parar. Aqui em Recife, a questão do avanço do mar, se os nossos estudantes acompanham o telejornal, já existem alguns lugares em que tem que colocar aterramento, terra, trazer, porque já está avançando, muitas casas são próximas a prédios, não é? Então, isso já acontece já em algumas partes da área litorânea, né? Que é nossa cidade é aqui bem próxima ao mar. Então, se você acompanha o telejornal, já deve ter visto aí que municípios, prefeituras já estão aterrando, colocando areia para impedir o avanço do mar. Isso é, esse processo de forma lenta, mas contínua já está acontecendo. É verdade. Infelizmente, a gente está vendo muito isso. Isso é uma coisa muito séria na nossa sociedade. A alteração do regime da chuva, olha, o que pode causar justamente essas enchentes ou essas secas. Porque o nosso planeta vai entrar em desequilíbrio, a gente não vai saber mais qual vai ser o período da chuva, a gente não vai saber mais qual é o período do calor, porque o planeta também está tentando contornar toda essa situação. Mas ele é só um contra toda a sua população, não é verdade? E olha só, aqui a gente ainda não tem furacão. Mas quem sabe com esse desequilíbrio todo possa ser que comece a aparecer furacões como aparece por aqui. As inundações, infelizmente, a gente vê em muitos locais aqui do Brasil que acontece. Muitas cidades estão sofrendo com essas inundações. E a gente tem que parar para pensar. Como é que eu posso ajudar a diminuir esse efeito estufa, professora Sinara? Então, coisas que a gente sempre fala aqui, ó, reduzir o desmatamento, repensar, será onde que eu posso botar uma planta, uma árvore, nesse local aqui que não tem nada, vocês já vão ganhar uma sombra, vocês já vão ganhar um alíviozinho no calor aí. Também reflorestar aquela região que as pessoas desmataram e não fazem nada. Será que não dá para construir um parque? Será que a nossa comunidade pode se juntar e fazer um jardim comunitário? O que a gente pode fazer? Tenta pensar aí com você, com a sua comunidade e estimular o uso de fontes renováveis. A gente tem aqui a energia solar, a gente tem a energia eólica, que são fontes de energia renovável que tem pouco impacto ambiental. Também, ó, reduzir a produção de lixo. Você faz muito lixo? Você produz muito resíduo? Então, você tem que repensar como é que eu vou descartar esse resíduo. Será que eu posso dar alguma coisa para alguém? Será que eu posso reaproveitar alguma coisa? Adotar filtros nas indústrias e fábricas. Ah, professora, mas eu não tenho. Mas você tem que fazer a sua voz ativa de cidadão, dizer a gente quer, a gente precisa de melhorias. Vamos lá, como é que a gente pode fazer? A gente tem que pensar nisso também. Reciclar sempre, tá certo? E economizar energia também é muito importante nesse processo, tá? E sempre que possível, utilizar o transporte público. E muitos países já estão aí preocupados, como a gente já viu também, já estão tentando rever as suas ações para a gente poder ter um planeta equilibrado, sadio e feliz para todo mundo. E eu vou deixar aqui já a imagem no fundo do joguinho que a gente ia jogar, mas que não vai dar tempo. Mas eu já imaginei que não ia dar tempo, professora ali, porque infelizmente, ó, já foi-se embora a sala de geografia. Não, foi um tema muito interessante que traz e muito atual. Tem muitas questões e os nossos estudantes como pesquisadores podem pesquisar que vai achar, sim, muito sobre esse tema. É verdade. Então, o joguinho aí vai ser a sua atividade de casa para vocês participarem e fazerem até no coletivo. Fica aí que tem aula do 5º ano. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.